Aos 15 anos, enquanto lutava contra uma leucemia fulminante, Carlo Acutis fez um pedido final à sua mãe que transformaria para sempre a forma como o mundo enxerga a santidade. Não pediu cura, não implorou por mais tempo, não chorou pela juventude interrompida. O que ele sussurrou naquele quarto de hospital, dias antes de partir, revelaria uma maturidade espiritual tão profunda que faria milhões de pessoas ao redor do globo repensarem o significado da vida, da morte e do verdadeiro propósito da existência humana. Este é o relato emocionante de uma mãe que testemunhou o impossível. Um adolescente comum que se tornou extraordinário não por milagres que realizou, mas pela forma como escolheu viver cada segundo de seus breves 15 anos. Antes de começarmos esta história que vai tocar seu coração, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de qual cidade ou país você nos acompanha. Sua participação é muito importante para nós. A chuva batia mansamente nas janelas do apartamento em Milão quando Antônia Acutis decidiu, finalmente, quebrar o silêncio que guardara por tantos anos. Não era um silêncio de esquecimento, como poderia esquecer, mas de reverência, de respeito ao sagrado, de espera pelo momento certo. Agora sentada diante de centenas de pessoas que se aglomeravam no salão paroquial, com os olhos marejados, mas a voz firme, ela estava prestes a revelar algo que mantivera guardado no santuário mais íntimo de seu coração de mãe. "Vocês conhecem meu filho pelos milagres", começou ela, sua voz ecoando pelo ambiente silencioso. "Conhecem pelas centenas de relatos de cura, pelas histórias impossíveis que se tornaram possíveis através de sua intercessão. Mas eu preciso contar o que poucos sabem. Preciso revelar o último pedido de Carlo, as palavras finais que ele me disse antes de fechar os olhos pela última vez." O salão pareceu conter a respiração coletivamente. Jornalistas inclinaram-se para a frente, gravadores estendidos. Devotos apertaram seus rosários. Céticos cruzaram os braços, ainda que algo em seus olhos delatasse uma curiosidade maior do que gostariam de admitir. Antônia fechou os olhos e instantaneamente estava de volta àquele quarto de hospital em outubro de 2006. Podia sentir o cheiro asséptico, ouvir o bip monótono dos monitores, ver a palidez crescente no rosto do filho, que mesmo assim mantinha aquele sorriso sereno que desafiava qualquer lógica médica. Para entender o peso daquele último pedido, era preciso primeiro compreender quem era Carlo Acutis, não o santo beatificado, não a imagem dos cartazes e santinhos, mas o menino real, de carne e osso, que usava tênis Nike, adorava videogames e tinha uma paixão inexplicável por documentar milagres eucarísticos. Nascido em Londres em 1991, filho de uma família italiana abastada, Carlo poderia ter sido apenas mais um adolescente privilegiado, navegando pela vida sem maiores questionamentos. Seu pai, Andrea, trabalhava no mercado financeiro. Sua mãe, Antônia, admitia sem rodeios que antes de Carlo ela era católica apenas nominalmente, batizada, mas distante, frequentando a igreja apenas em ocasiões sociais. "Eu não ensinei a fé ao meu filho", Antônia costumava dizer, com uma mistura de humildade e assombro na voz. "Foi ele quem me ensinou." Desde muito pequeno, Carlo tinha uma atração inexplicável pela Eucaristia. Com 3 anos, já pedia para visitar igrejas. Com 7, fazia questão de participar da missa diária. Ninguém o forçava, ninguém precisava lembrá-lo. Era como se ele enxergasse algo que os outros não viam, e talvez enxergasse mesmo. Carlo tinha um dom peculiar para perceber a presença do divino nas coisas mais simples. Encontrava Deus no código de um programa de computador, na lealdade de seu cachorro Briciola, no sorriso de um mendigo nas ruas de Milão. Mas sua verdadeira missão começou quando, aos 11 anos,
descobriu a existência dos milagres eucarísticos, fenômenos documentados ao longo de séculos, onde a hóstia consagrada havia se transformado fisicamente em carne e sangue. Mãe, você sabia que existem provas científicas da presença real de Jesus na Eucaristia? Perguntara ele um dia, os olhos brilhando com entusiasmo. Existem mais de 150 milagres eucarísticos catalogados ao redor do mundo, e quase ninguém sabe disso. Foi quando nasceu seu projeto de vida. Usando suas habilidades autodidata em programação e design, Carlo começou a criar um site documentando cada um desses milagres. Pesquisava em bibliotecas, contactava paróquias em países distantes, estudava relatórios científicos, organizava fotografias. Transformou sua paixão por tecnologia em uma ponte entre o antigo e o moderno, entre o místico e o racional. Mas nem tudo era luminoso na vida de Carlo. Ele enfrentava suas próprias batalhas, travadas não com espadas ou escudos, mas com a força silenciosa da decisão diária de ser melhor. Na escola, era frequentemente alvo de bullying. Sua fé declarada, sua recusa em participar de certas conversas ou atividades, sua gentileza, que alguns interpretavam como fraqueza, tudo isso o tornava um alvo fácil. Houve dias em que voltou para casa com o uniforme rasgado, com insultos ainda ecoando em seus ouvidos. Antônia lembrava-se de encontrá-lo chorando algumas vezes, não pela dor física, mas pela tristeza de ver tanta dureza em corações tão jovens. Eu perdoo eles, mãe, dizia sempre. Eles não entendem, mas eu rezo por eles. E rezava mesmo. Mantinha uma lista de nomes, colegas que o haviam machucado, professores que o haviam humilhado, até mesmo estranhos que havia visto sofrendo nas ruas. Cada nome tinha uma oração específica, uma intenção particular. Havia também suas próprias lutas internas. Carlo não era imune às tentações da adolescência. Sentia a atração, experimentava raiva, enfrentava momentos de dúvida. Mas desenvolvera uma disciplina impressionante. Confessava-se semanalmente, às vezes mais. Jejuava às quartas e sextas-feiras. Acordava antes do amanhecer para assistir à missa antes da escola. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias, costumava dizer, uma de suas frases favoritas. E ele estava determinado a morrer como original. Seu trabalho com os pobres era outro aspecto que poucos conheciam. Com o dinheiro que recebia de mesada, comprava sacos de dormir e os distribuía para moradores de rua durante o inverno milanês. Convencia sua mãe a preparar refeições extras que ele mesmo entregava pessoalmente. Conhecia muitos pelos nomes, sabia suas histórias, chorava por suas dores. Quando você dá esmola, explicava a mãe, não está apenas dando dinheiro, está reconhecendo a dignidade dessa pessoa, olhando nos olhos dela e dizendo, você importa. Setembro de 2006 começou como qualquer outro mês. Carlo estava animado com o início do novo ano letivo, empolgado com algumas melhorias que planejava fazer em seu site sobre milagres eucarísticos, ansioso por um torneio de videogame que aconteceria com seus amigos. Foi quando começaram os sintomas. Primeiro, uma fadiga inexplicável. Carlo, sempre tão energético, começou a precisar de cochilos durante o dia. Depois vieram as dores de cabeça, intensas e persistentes, a febre que não cedia, os hematomas que apareciam sem explicação. Antonia, inicialmente, atribuiu tudo ao cansaço escolar, talvez uma gripe forte, mas algo em seu coração de mãe sussurrava que era mais sério. Quando Carlo começou a ter sangramentos nasais frequentes, ela insistiu em exames mais detalhados. O diagnóstico caiu como uma bomba. Leucemia mieloide aguda, forma M3, um dos tipos mais agressivos de câncer no sangue. Os médicos foram diretos. Mesmo com tratamento, as chances de sobrevivência eram pequenas. E o tratamento seria brutal. Quimioterapia intensiva, internações prolongadas, dor constante. Antônia sentiu o mundo desabar. Como contar isso a um menino de 15 anos?
Como explicar que a vida que mal havia começado poderia terminar tão cedo? Mas foi Carlo quem a consolou. Quando ela finalmente reuniu coragem para lhe contar o diagnóstico, esperando lágrimas, desespero, talvez raiva, afinal, seria natural, até justificável. Ele simplesmente segurou sua mão e disse: "Está tudo bem, mãe? Eu ofereço isso pelo Papa e pela Igreja." Não demonstrou medo, não questionou Deus, não pediu "por que eu?" Sua primeira reação foi transformar o sofrimento em oferenda. As semanas seguintes foram um estranho paradoxo de trevas e luz. O corpo de Carlo deteriorava-se rapidamente sob o assalto combinado da doença e do tratamento. Seu cabelo caiu. Sua pele adquiriu uma palidez fantasmagórica. Ele perdeu peso dramaticamente. A dor era constante, implacável. Mas seu espírito brilhava cada vez mais intensamente. O quarto do hospital transformou-se em um santuário improvisado. Carlo pediu que trouxessem seu computador e, entre as sessões de quimioterapia, continuava trabalhando em seu catálogo de milagres eucarísticos. Quando a dor era intensa demais para digitar, ditava anotações para sua mãe ou para as enfermeiras que, tocadas por aquele menino extraordinário, voluntariavam-se para ajudar. "Preciso terminar isso", dizia ele, com urgência na voz. "As pessoas precisam saber. Precisam entender que Jesus está realmente presente. Isso pode mudar vidas." Os médicos e enfermeiros nunca haviam visto nada parecido. Estavam acostumados com pacientes jovens de câncer. Alguns lutavam bravamente, outros sucumbiam ao desespero. A maioria oscilava entre esperança e medo. Mas Carlo era diferente. Não apenas aceitava seu sofrimento, ele o abraçava com propósito. Preocupava-se mais com os outros pacientes do que consigo mesmo. Pedia à sua mãe para levar chocolates para as crianças internadas. Consolava outros pais que viam seus filhos lutarem contra doenças similares. Brincava com as enfermeiras, fazendo-as rir, mesmo quando estava claramente com dor. "Não são as circunstâncias que nos definem", dizia para um menino de 12 anos no leito ao lado, também lutando contra a leucemia. "É como respondemos a elas. Nós podemos escolher a alegria, mesmo aqui." Sua fé não era uma fé ingênua ou superficial. Carlo fazia perguntas profundas, lutava com dúvidas reais. Houve uma noite em que disse à sua mãe: "Às vezes eu me pergunto por que Deus permite isso. Não para mim, eu aceito meu caminho, mas para as outras crianças aqui. Para aquela menininha de 6 anos que chora de dor todas as noites." "Por quê?" Antônia não tinha resposta. Apenas segurou a mão do filho e chorou com ele. Mas mesmo nas dúvidas, Carlo mantinha sua confiança. "Eu não entendo", disse ele, "mas eu confio, e isso precisa ser suficiente." No final de setembro, quando os médicos já começavam a admitir que o tratamento não estava funcionando, algo extraordinário aconteceu. Carlo teve uma febre altíssima durante a noite, delirando, entrando e saindo da consciência. Antônia ficou ao seu lado, impotente, rezando incessantemente. Ao amanhecer, a febre quebrou subitamente. Carlo abriu os olhos, mas havia algo diferente neles. Uma profundidade, uma paz, uma certeza que não estava lá antes. "Mãe", disse ele, sua voz fraca, mas clara, "Nossa Senhora veio me visitar." Antônia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que, meu filho?" Ela estava aqui, no quarto, mais real do que qualquer coisa que eu já vi. Ela me mostrou o que vem depois. "Mãe, é tão bonito, tão além de qualquer coisa que possamos imaginar." Lágrimas escorriam pelo rosto de Carlo, mas não eram lágrimas de dor ou medo. Eram lágrimas de alegria, de antecipação. "Ela disse que meu trabalho na Terra está quase completo. Disse que os milagres que documentei foram apenas o começo, que através deles milhares de pessoas encontrarão o caminho de volta para Deus." E disse... Ele pausou, como se ponderando se deveria continuar. "Disse que eu mesmo seria um sinal, que minha vida, por mais curta que seja, acenderia uma chama que não se apagaria." Antônia não sabia o que dizer.
Parte dela queria acreditar que era o delírio da febre, mas outra parte, a parte que havia testemunhado a extraordinária jornada de fé de seu filho, sabia que era real. Não tenha medo pelo que vem, mãe. Carlo continuou, segurando sua mão com uma força surpreendente. Eu vou estar bem, melhor do que bem. Vou estar em casa. Os primeiros dias de outubro trouxeram uma deterioração rápida. Os médicos fizeram o que podiam, mas era claro que o corpo de Carlo estava desistindo. Suas funções renais começaram a falhar. Sua respiração tornou-se trabalhosa. A dor intensificou-se a níveis quase insuportáveis. Mas mesmo assim, Carlo mantinha sua clareza mental e espiritual. Em 10 de outubro, ele pediu para receber a unção dos enfermos. O padre veio, ainda impressionado com a serenidade daquele jovem diante da morte iminente. Carlo recebeu o sacramento com os olhos fechados, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Depois, pediu para ficar a sós com sua mãe. Sente-se aqui, mãe, disse ele, batendo no lado da cama. Antônia obedeceu, seu coração partido ao ver seu filho, seu bebê, seu menino, sua luz, tão frágil, tão próximo do fim. Eu preciso te dizer algo importante, começou Carlo, e havia uma urgência em sua voz que Antônia nunca havia ouvido antes. Meu último pedido. A coisa mais importante que vou te pedir. Antonia segurou a respiração. Finalmente pensou, ele vai pedir para viver. Vai implorar pela cura que todo filho esperaria, que toda mãe rezaria para conceder. E seu coração já estava se partindo, porque ela sabia que não havia nada que pudesse fazer, nenhum poder no mundo que ela pudesse invocar para salvá-lo. Mas as palavras que saíram da boca de Carlo não eram as que ela esperava. Mãe, disse Carlo, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade ardente. Eu quero que você prometa que vai continuar meu trabalho. Não deixe que o catálogo dos milagres eucarísticos fique inacabado. Transforme-o em uma exposição itinerante. Leve-o para o mundo inteiro. Faça com que as pessoas vejam, entendam, acreditem. Antônia piscou, confusa. Mas, Carlo, eu não sei nada de tecnologia, de design, de organizar exposições. Você vai aprender, interrompeu ele, com uma confiança serena. Deus vai te guiar. Mas isso não é tudo. Ele pausou, reunindo forças para continuar. A dor era evidente em seu rosto, mas ele a empurrou para o lado, focado em sua missão final. Eu quero ser enterrado em Assisi, onde São Francisco está. E mãe, escute com atenção. Isso é o mais importante de tudo. Eu quero que as pessoas saibam que santidade não é algo inalcançável. Não é apenas para os que vivem em mosteiros ou fazem milagres espetaculares. Santidade é possível para todos, em cada momento, em cada escolha. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Antônia agora. Eu fui apenas um menino normal, continuou Carlo. Gostava de videogames, de pizza, de rir com meus amigos. Eu tinha defeitos, lutava com tentações, cometia erros. Mas eu tentei, mãe. Todo dia eu tentei escolher Deus. Todo dia eu tentei amar um pouco mais, servir um pouco mais, ser um pouco mais parecido com Jesus. Ele tossiu, e Antônia viu sangue nos lábios do filho. Seu instinto foi chamar o médico, mas Carlo apertou sua mão. Deixe-me terminar, sussurrou ele. Não tenho muito tempo. Meu último pedido, mãe, é que você conte minha história. Não para me glorificar. Eu sou nada, mas para mostrar às pessoas, especialmente aos jovens, que santidade é uma escolha, que a Eucaristia é real, que Jesus está esperando por cada um de nós, ansioso, como um amante esperando pela amada. Sua voz estava falhando agora, cada palavra custando um esforço imenso. Diga a eles, diga que todos nascem como originais, mas poucos morrem como originais. Diga que vale a pena ser diferente, que vale a pena nadar contra a corrente, que vale a pena... Ele pausou, seus olhos começando a se fechar. Que vale a pena viver para algo maior do que nós mesmos. Nas horas seguintes, Carlo entrou em um estado semiconsciente. Sua respiração tornou-se irregular, superficial.
A família reuniu-se ao redor de sua cama. Andréia, Antônia, os avós, alguns amigos próximos. Um padre veio e rezou. As enfermeiras entravam e saíam, seus olhos vermelhos de lágrimas por um paciente que havia tocado seus corações de maneiras que nunca imaginaram possíveis. Às 6h45 da manhã de 12 de outubro de 2006, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um detalhe que Antônia só perceberia a significância depois, quando devotos brasileiros se tornariam alguns dos mais fervorosos seguidores de seu filho. Carlo Acutis tomou seu último suspiro. Não houve drama. Não houve luta. Seu rosto, tão marcado pela doença e sofrimento, suavizou-se. E pela primeira vez em semanas, Antônia viu seu filho completamente em paz, livre de dor. E podia jurar, embora nunca pudesse provar, que viu um sorriso em seus lábios no momento final. Os dias seguintes foram um borrão de dor e logística. O funeral, o enterro em Assisi, conforme Carlo havia pedido, a avalanche de condolências de pessoas que ele havia tocado, colegas de escola, famílias de mendigos que ele havia ajudado, padres de paróquias distantes onde ele havia contatado sobre milagres eucarísticos. Mas Antônia não se permitiu afundar completamente na tristeza. Ela tinha uma promessa a cumprir. 3 meses após a morte de Carlo, ela estava sentada diante do computador dele, um computador que ela mal sabia ligar antes, estudando o trabalho que ele havia deixado incompleto. Pastas e mais pastas de pesquisas, fotografias, documentação científica, testemunhos. Com a ajuda de amigos e voluntários, ela começou a transformar o trabalho digital de Carlo em uma exposição física. Painéis fotográficos detalhando mais de 150 milagres eucarísticos ao redor do mundo. Cada painel continha as imagens, a história, os relatórios científicos quando disponíveis. A primeira exposição foi modesta em uma pequena paróquia em Milão. Mas algo extraordinário aconteceu. As pessoas não apenas visitavam, elas eram transformadas. Adultos que não iam à igreja há décadas voltavam a se confessar. Jovens descobriam ou redescobriram sua fé. Conversões aconteciam. A exposição começou a viajar. Primeiro pela Itália, depois pela Europa, eventualmente chegando aos 5 continentes. Milhões de pessoas a visitaram. E em cada lugar, a história de Carlo era contada, não apenas como um prodígio religioso, mas como um adolescente normal que fez escolhas extraordinárias. Antônia cumpriu cada parte do pedido de seu filho. Ela aprendeu tecnologia, organizou exposições, viajou o mundo contando a história dele. E, principalmente, ela enfatizava sempre: Carlo não era especial por ser diferente. Ele era especial porque escolheu ser autêntico. E todos podem fazer essa escolha. Mas algo mais começou a acontecer. Algo que nem mesmo Antônia poderia ter previsto. Pessoas começaram a relatar curas após rezarem a Carlo. Um menino no Brasil com anomalia cerebral grave. Uma mulher na Polônia com câncer terminal. Um homem nos Estados Unidos à beira da morte após um acidente. Os relatórios vinham de todo o mundo. Médicos atestavam curas que desafiavam explicação científica. E sempre, a pessoa curada relatava ter rezado a Carlo, ter pedido sua intercessão. A Igreja Católica, cautelosa mas intrigada, começou a investigar. O processo de beatificação iniciou-se, movendo-se com uma velocidade incomum para os padrões eclesiais. Testemunhas foram entrevistadas. A vida de Carlo foi examinada meticulosamente. Milagres foram submetidos a escrutínio científico rigoroso. Em 2013, seus restos mortais foram exumados para exame, parte do processo de beatificação. E descobriu-se algo notável. Seu corpo estava incorrupto, preservado de uma forma que desafiava a decomposição natural. Para muitos, isso era mais uma confirmação da santidade daquele jovem extraordinário. Antônia estava presente na exumação.
Ver o rosto de seu filho novamente, mesmo assim, foi um momento de dor aguda misturada com alegria indescritível. Ele parecia estar dormindo, sereno, em paz. Você está feliz agora, meu filho? Ela sussurrou. E em seu coração sentiu a resposta. Um sim inequívoco, radiante. O caso que finalmente levou à beatificação de Carlo envolveu um menino brasileiro de 6 anos chamado Mateus. Nascido com uma anomalia congênita no pâncreas que causava vômitos constantes e impossibilitava a alimentação normal, ele havia sido desenganado pelos médicos. Sua mãe, desesperada, começou a rezar a Carlo Acutis. Ela havia visto a exposição sobre milagres eucarísticos e ficado tocada pela história do jovem italiano. Durante 9 dias, ela fez uma novena pedindo a intercessão de Carlo. No 9º dia, Mateus acordou e pediu comida. Pela primeira vez em sua vida, conseguiu comer sem vomitar. Exames médicos subsequentes mostraram que a anomalia havia simplesmente desaparecido. Os médicos não tinham explicação. A cura foi submetida à investigação rigorosa. Painéis de médicos, teólogos e cientistas examinaram cada detalhe. Em 2020, o Vaticano confirmou. Era um milagre autêntico atribuído à intercessão de Carlo Acutis. Em 10 de outubro de 2020, exatamente 14 anos após Carlo receber a unção dos enfermos, ele foi beatificado em Assis. Tornou-se o Beato Carlo Acutis, o primeiro santo millennials, o patrono da internet, o jovem que mostrou ao mundo que santidade era possível mesmo na era digital. Antônia estava lá, na cerimônia. Agora uma mulher mais velha, marcada pelos anos, mas radiante de alegria, ela testemunhou milhares de jovens, muitos usando jeans e tênis, com smartphones nas mãos, celebrando um deles que havia escolhido um caminho diferente. Hoje, anos após sua morte, Carlo Acutis continua a impactar milhões de vidas. Sua exposição sobre milagres eucarísticos já foi visitada por mais de 10 milhões de pessoas em 6 continentes. Grupos de jovens ao redor do mundo se reúnem em clubes Carlo Acutis para discutir fé, servir os pobres e encorajar uns aos outros a viver autenticamente. Antônia, agora uma evangelizadora global, viaja constantemente contando a história de seu filho. Mas ela sempre enfatiza o mesmo ponto, o último pedido dele. Carlo não queria ser colocado em um pedestal. Ela diz em cada palestra, em cada entrevista. Ele queria que as pessoas entendessem que a santidade é para todos. Você não precisa fazer milagres. Você não precisa ter visões místicas. Você só precisa escolher todo dia amar a Deus e servir aos outros. Ela conta sobre como Carlo jogava videogame, mas fazia intervalos para rezar. Como ele estudava programação, mas usava essa habilidade para evangelizar. Como ele tinha amigos normais, conflitos normais, tentações normais, mas escolhia consistentemente o caminho do amor. Meu filho me ensinou que santidade não é sobre ser perfeito, diz Antônia, com lágrimas nos olhos, mas sorriso nos lábios. É sobre tentar, é sobre levantar toda vez que você cai, é sobre ver Deus em cada pessoa, especialmente nos pobres e sofredores. É sobre transformar o ordinário em extraordinário através do amor. O site que Carlo criou ainda está online, agora gerenciado por uma fundação estabelecida em sua memória. Mas seu verdadeiro legado não está em bytes e pixels. Está nos corações transformados, nas vidas mudadas, nos jovens que olham para ele e pensam, se ele pôde, eu também posso. Em 2023, 17 anos após a morte de Carlo, Antônia fez uma peregrinação especial. Voltou ao quarto de hospital, onde seu filho havia passado suas últimas semanas. O hospital permitiu que ela entrasse, e ela ficou lá, sozinha, na penumbra. Lembrou-se de cada momento, a dor, o medo, as lágrimas. Mas também a paz inexplicável, a fé inabalável, o amor que brilhava mesmo na escuridão mais profunda. Eu cumpri sua promessa, meu filho.
sussurrou ela para o quarto vazio. O mundo inteiro conhece sua história agora. Conhece os milagres eucarísticos. Conhece que santidade é possível. E naquele momento ela sentiu, não com os ouvidos físicos, mas com o coração de mãe que permanece conectado ao filho, mesmo além do véu da morte, uma resposta. Obrigado, mãe, mas o trabalho não está terminado. Continue contando. Continue mostrando ao mundo que Deus está vivo, está presente, está esperando por cada um de nós na Eucaristia. Antônia sorriu através das lágrimas. Eu vou, prometeu. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou. O último pedido de Carlo Acutis não foi sobre ele. Nunca foi. Foi sobre todos nós, sobre cada pessoa que sente que a santidade está além de seu alcance, que a vida moderna é incompatível com a vida espiritual profunda, que ser jovem significa necessariamente ser superficial. Carlo viveu apenas 15 anos, mas nesse breve tempo provou que a duração da vida importa menos do que sua profundidade, que santidade não requer perfeição, mas sim perseverança. Que você pode amar Deus enquanto joga videogames, programa computadores, enfrenta bullying na escola e luta com as mesmas tentações que todos enfrentam. Seu último pedido, que sua história fosse contada, que os milagres eucarísticos fossem compartilhados, que as pessoas soubessem que santidade é possível, foi cumprido além do que ele poderia ter imaginado. Mas mais do que isso, sua vida se tornou ela mesma um milagre, não pelos prodígios que ele realizou, mas pela forma como ele escolheu viver cada dia. Antônia cumpriu a promessa que fez aquele filho moribundo em um quarto de hospital em Milão. E ao fazê-lo, ela não apenas honrou a memória de Carlo, ela se tornou parte de seu legado, uma ponte viva entre o extraordinário menino que ele foi e os milhões que ele continua a inspirar. O último pedido de Carlo Acutis foi um presente para o mundo. Um lembrete de que todos nascemos como originais e que vale a pena, sempre vale a pena, morrer como original. Um chamado para olharmos além do visível e vermos o invisível. Para encontrarmos Deus não em algum futuro distante ou passado romântico, mas aqui, agora, neste momento, nesta vida. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Que um menino de 15 anos, através de sua curta mas radiante vida, conseguiu acender uma chama que continua a queimar, cada vez mais brilhante, iluminando o caminho para casa para incontáveis almas ao redor do mundo.